Oi, deixa eu ligar o áudio aqui. Está sem áudio. Espera um minuto só. Você tá... Não te ouço. E agora? Ah, ok. Agora sim. Agora me ouve? Agora Sim. te ouço. Como é que vai? Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo? Você está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Ah, então tá bom. Eu estou aceitando todo mundo dentro da sala. Beleza? Queria fazer o teste do áudio. Já? Certinho? Ok. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Se puderem colocar um ok no chat para a gente entender que está tudo certo. A Fer já está colocando um joinha na tela. A professora Denise já está na sala conosco. Bom, então eu vou chamá-la. Pode começar. Isso. Pessoal, olha, essa, na verdade, é a nossa terceira aula, né, do nosso aquecimento antes de começar o curso. Então, nós estamos aqui bem ansiosas, né, que sábado e domingo teremos muito conteúdo, muita interação com todos. Então, para quem não fez ainda, já estejam todas as inscrições finalizadas, ok? Então, hoje o tema é sobre síndrome fúngica. Eu vou abrir para a professora Denise. E aí vocês vão colocando as perguntas, né? E a gente vai tentar abrir um espaço maior para que vocês possam interagir, tá bem? Professora Denise, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Estamos nós aqui outra vez, como passa depressa, né? Pois é. Passa muito depressa, meu Deus do céu. A gente achava que ia demorar tanto para começar o curso, né? Já começa aí a semana que vem. Está passando muito depressa o tempo aí. Então, gente, a gente tinham ficado algumas perguntas da semana passada, então vamos começar falando um pouco de síndrome fúngica, e aí a gente começa a ver as dúvidas, né, de vocês, porque é um assunto tão... Alguém falou alguma coisa? Não? É um assunto tão complexo, né, de uma maneira geral, então eu vou começar a dar uma pincelada em tudo isso, e aí qualquer dúvida de vocês, a gente já vai respondendo, tá bom? Normalmente a Fernanda que passa para mim. Fê, você que vai passando as questões para mim, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, gente, na verdade, esse termo síndrome fúngica, que às vezes o pessoal fala assim, isso não existe. Na verdade, esse termo é um termo, eu até já tinha visto alguma coisa nos livros que a gente tinha trazido, né, de fora tal, mas, na verdade, foi um termo que a gente acabou escolhendo para pôr no livro, porque a partir do momento que a gente tem um aumento de proliferação de fungo no intestino, a partir daí, as substâncias que ele produz podem gerar inúmeros sintomas no nosso organismo. E pode atingir todos os órgãos ou sistemas, né, de uma maneira geral. Então, na verdade, acaba gerando... Eu falo que você nunca vai ver um sintoma, você vai ver sempre um monte de sintoma, né, associado. E como que começa isso? Porque quando a gente fala fungo, muitas vezes eu tenho paciente que fala assim, doutora, como é que eu fui pegar isso? Né? Então, a gente não pega, isso é do organismo.
fungo faz parte do nosso ecossistema. Então, a gente tem boas bactérias, né? Bactérias de potencial patogênico, e tem fungo fazendo parte desse ecossistema, né? Só que, quando a microbiota saudável ela está adequada, né? Ela está dentro de um processo de equilíbrio, ela vai competir por alimento, ela vai competir por sítio de adesão, ela vai... as boas bactérias, elas vão produzir substâncias que combatem fungos e más bactérias, como antibióticos, né? E que normalmente ela já produz esses antibióticos direcionados, né? Eu brinco e falo que é uma briga homem a homem, né? Então, ela já produz esses antibióticos de uma maneira direcionada. E produz também substâncias microbicidas, como peróxido de hidrogênio, certo? Então, só que também as bactérias saudáveis, elas têm uma produção, elas produzem vitaminas, né, que vão inibir o crescimento de fungos e más bactérias. E elas produzem substâncias anti-inflamatórias, inibem pró-inflamatórias, e a microbiota saudável, ela é responsável por uma ativação constante para formar e maturar mais de 70% das células de defesa, mas ela também é responsável por produzir uma substância, ou por aumentar a produção de uma substância chamada TGF-beta, e o TGF-beta associado com vitamina A e D são fundamentais para a formação de células T reguladoras. E essas células T reguladoras, que muitas vezes que no intestino, elas vão ser produzidas a partir da indução de determinados antígenos, então elas são chamadas de Treg induzidas. E essas células, elas são capazes de produzir fatores de transcrição, como o FOXP3, que vão não só atuar no controle de alergia, como o FOXP3 evita a produção de autoanticorpos. E a microbiota saudável é determinante para a formação dessas células T reguladoras e para a expressão e ação adequada de todos os linfócitos T, né? Os linfócitos T helper, que vão orquestrar a resposta imunológica. Então, o que acontece? Está tudo sob equilíbrio, microbiota saudável adequada, parede intestinal íntegra, produção de células de defesa, produção de células T reguladoras, tudo regulado, tudo bonitinho, mas algum processo acontece e detona com as bactérias saudáveis, certo? Então, esse processo pode ser estresse físico, mental, emocional, pode ser consumo regular de carboidrato refinado, açúcar, aditivos químicos, adoçantes tipo sucralose, aspartame, sacarina, glutamato monossódico, agrotóxico, proteínas mal digeridas, antibiótico, inibidor de bomba de prótons, laxante, corticoides. A gente não costuma ver quase ninguém dentro desse quadro, né? Com esse consumo de alimento, a gente quase não vê ninguém estressado e quase não vê também ninguém se tomando remédio. Até... Ô, Pro, a senhora está morando aonde? Então, o que acontece? Qualquer uma dessas condições, e principalmente essas condições associadas, tá? A gente tem um microfone ligado. Nessa condição, fungos e bactérias que até então estavam lá, né, sem causar nenhum transtorno, podem começar a se proliferar. Então, essa é uma condição que é básica, né, fundamental, para que um fungo consiga se proliferar. E o fungo, quando ele está na forma de levedura, de célula, ele simplesmente ele é um comensal, ele participa desse processo e até pode colaborar dando estímulo para melhora e produção de células de defesa. Mas quando o fungo começa a se proliferar, ele vai
primeiro formar hifas e depois micélio. E quando o fungo começa a se proliferar, olha só, é claro que o nosso organismo é preparado para um controle de um aumento de fungo ou de uma bactéria de potencial patogênico, por isso que tem os receptores dessas endotoxinas ou de substâncias produzidas por fungo, existem os receptores que estimulam o sistema imunológico a produzir células de defesa que vão lá, combate esses agressores, e naturalmente o sistema imunológico fala, já combateu, pode parar. Então, isso é um processo natural. Lembra, é sempre aquela história, nós fomos feitos para funcionar e não para não funcionar. Nós fomos feitos para tolerar agressores também e conseguir combater. Mas um sistema imunológico funcionante, ele combate e para na hora certa. Então, quando tudo isso está funcionando bonitinho, o organismo lida com isso e a gente não está nem sabendo que esse negócio está acontecendo. Mas algumas condições, e essas condições elas são relacionadas à predisposição genética, certo? E fatores que vêm, muitas vezes, desde a barriga da mãe. E que fazem com que algumas pessoas tenham uma condição mais complicada no processo de controlar esse crescimento de fungos, né? E isso está aliado, não tenha dúvida que isso está aliado ao processo nutricional. Porque quem que forma a célula de defesa? Aí entra luz, brisa ou nutriente. Dou 3 opções para você. Quem que forma a célula de defesa? Não tem mágica, é nutriente que forma a célula de defesa. Vitaminas, minerais, né? Aminoácidos são nutrientes. Então, dependendo da condição da pessoa e do estado nutricional dela, ela não tem uma capacidade imunológica para efetivamente conseguir controlar, ou seja, combater e parar na hora certa. Muitas vezes, o sistema imunológico ele está tão depletado que ele não consegue nem começar a combater, né? Anérgico, não consegue nem começar a combater. Então, dentro desse quadro, quando um fungo começa a se proliferar, o fungo está no mundo antes de nós, certo? Então, ele tem várias ações que era bom que a gente tivesse. Por exemplo, o fungo tem uma condição que é chamada de switch fenótipo. Então, se de repente ele está no meio anaeróbio e esse meio vira aeróbio, ele troca o fenótipo e vira aeróbio. Então, o fungo tem inúmeras, né, características de adaptação ao meio, certo? Ele forma biofilmes, que vai dificultar a ação de uma droga. Então, ele tem várias ações aonde várias características que fazem com que ele vá tendo cada vez mais defesa, né? E não é à toa. Se ele consegue se proliferar, ele tem que garantir um meio aonde ele consiga manter esta proliferação. Só que quando o fungo começa a crescer, quando a gente se alimenta, a gente ingere e digere. O fungo, ele digere e ingere. Então, quando o fungo começa a aumentar, o que ele vai fazer? Exoenzimas. E ele produz essas exoenzimas, inclusive, para abrir caminho na mucosa para que o micélio se instale. E essa já é uma condição que leva a mais alteração da permeabilidade ainda, né? E alteração e inflamação nessa mucosa. Só que acontece que essas enzimas que ele produz, elas vão fermentar, elas vão digerir o carboidrato refinado, o açúcar, então, o fungo ama de paixão. Eu falo que a hora que você come açúcar, ele te dá um beijo na testa. Ele ama o açúcar, né? Então, carboidrato refinado, açúcar, proteína mal digerida, né? E outras substâncias, como arabinose, alguns aditivos químicos, etc., acabam sendo substrato para que esse fungo vá digerir, vai fermentar esses alimentos e com o resultado dessa fermentação, ele vai se alimentar. Ok. Só que também dentro desse processo de fermentação do fungo, são produzidas substâncias que são chamadas de micotoxinas.
E essas substâncias, o fungo vai produzindo para poder proteger ele do meio, para que ele consiga se instalar e se desenvolver. Então, entre essas substâncias existem gliotoxinas, e as gliotoxinas são imunotóxicas, então elas podem destruir neutrófilo, elas podem inibir TH1, quando inibe TH1, ativa TH2. TH2 são as células as células T helper que orquestram a resposta humoral, ou seja, relacionado ao processo alérgico. E as células TH1, elas são relacionadas ao processo da imunidade celular. Entre elas, né, também o processo de combate a fungos, né, parasitas, etc. Então, para o fungo poder se proliferar, ele inibe TH1. Consequentemente, ativa TH2 e favorece o processo alérgico. Outra coisa que esses fungos fazem é que eles têm na parede deles, tá? Aí, só para concluir isso, o que é comum a gente pegar no exame de sangue de pessoas que têm uma condição importante, né, dessa formação de fungo? Neutrófilo baixo. Você pega neutrófilo baixo e muitas vezes leucócito baixo também. E como favorece o processo alérgico, é comum a gente pegar leucócito mais baixo, neutrófilo mais baixo e eosinófilo um pouco mais alto, né? Então, são algumas características que são comuns da gente pegar por causa disso. Na parede do fungo tem uma proteína chamada zimosan. Essa proteína, quando ela se liga à célula dendrítica, né, apresentadora de antígeno, ela estimula uma interleucina chamada 23. Essa interleucina 23, ela ativa muito as células TH17, que são altamente inflamatórias. Só que as células TH17, elas são altamente inflamatórias e elas são excludentes. Vamos pensar assim. A gente precisa de TGF-beta tanto para produzir células T reguladoras, como para produzir TH17. Só que na presença de citocinas inflamatórias, ela vai direcionar para TH17. Na presença de vitamina A, vitamina D, né, interleucinas anti-inflamatórias, elas são direcionadas para células T-reg, T-reguladoras. Então, existe um processo onde ou eu vou para cá ou eu vou para lá. Se começa a aumentar muito o fungo e aumenta muito a interleucina 23, ela vai e começa a ativar a TH17. Esse processo, em geral, é óbvio que não está acontecendo do nada. Se tem aumento de fungo, é porque não tem uma quantidade adequada de microbiota saudável. E é um fato que é muito comumente relacionado com deficiência de vitamina D, né? E muitas vezes de vitamina A. O que acontece, então? Não consegue formar célula T reguladora. Então, as células T reguladoras, elas precisam orquestrar a resposta de todos os outros tipos de defesa do organismo. Claro que nós temos uma ação das células TH1, das células TH2, das células TH17, porque são naturais no organismo e necessárias para a nossa defesa. Mas todas elas são reguladas pelas células Tregs. Então, para quê? Para isso, combater e parar na hora certa. Se existe uma condição aonde existe um aumento da expressão de TH17, mas ao mesmo tempo não consegue ter ação das células Tregs, começa a ter processo inflamatório. E um processo inflamatório que não consegue ser controlado. E se não ativa a Treg, não forma as células FOXP3, que evitam autoanticorpos. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma predisposição genética para ter doença autoimune, está feita a festa, né? Então, o processo já pode ser direcionado, né? É muito difícil você ter qualquer pessoa que tenha doença autoimune e que não tenha tido ou ainda tenha vários sintomas relacionados a fungo, tá? É quase regra. E aí, dentro desse quadro, vamos lá. Se a gente tem uma disbiose com aumento de fungo, se eu perco a microbiota saudável, eu altero a permeabilidade do intestino. Então, essa é uma condição que, com o aumento do fungo e uma perda da integridade da parede do intestino, eu posso ter translocação para a parte urogenital. Aí entra, Lu, aquela dúvida que você tinha falado. Quando a gente fala candidíase, a gente pensa na candidíase vaginal. Mas a candidíase vaginal não vai existir se primeiro não existir a candidíase intestinal. Então, é a partir da candidíase intestinal que eu posso
desencadear o processo da candidíase vaginal. E não só da candidíase vaginal. Vermelhidão, escamação na região da virilha. Assadura, né? Estomatite, sapinho na boca, certo? Então, todos esses sintomas, eles estão relacionados com o aumento de fungo no intestino. Então, qualquer alteração de fungo em qualquer local do organismo, ela só vai existir depois que existir alteração no intestino. E como essa alteração de fungo, esse aumento de fungo no intestino, ele vai levar a uma supressão do sistema imunológico, ele desequilibra o sistema imunológico, então, a partir daí, é uma condição que eu posso ter também fungo na cabeça, né? Na pele, principalmente o mais comum aí é o malacésia, e aí vai escamação, bolinhas, ferida, coceira no ouvido, escamação em sobrancelha, nariz, boca, atrás da orelha, dentro da orelha, coceira no ouvido, coceira na cabeça, né? Então, alguns sintomas comuns que a gente vê. Outra coisa é a onicomicose, né? Quer dizer, as micoses de unha, tá? Ou mesmo o pano branco. Então, para ter micose ou para ter essa candidíase, esse aumento de fungo em qualquer local do organismo, primeiro vai ter alteração no intestino, tá? Só que um dos nutrientes que inibe muito a proliferação do fungo é a biotina, assim como o B6, ácido alfa-lipoico. Só que aí o que acontece? Para o fungo poder se proliferar, a primeira coisa que ele vai fazer é inibir uma enzima chamada biotinidase. E ele vai inibir a ativação da biotina. E a biotina é chamada vitamina do cabelo. Mas ela é do cabelo, da pele, da unha, né? Ela é necessária para a transcrição gênica, ela é necessária para a ação da insulina. Só que inibe biotina, ainda tem uma síndrome de má absorção, que sintomas podem ser comuns. Eu falo que tem paciente que fala para você que o cabelo não cai, ele se joga, né? Se suicida. Então, queda de cabelo, escamação, desidrose, calcanhar rachado, bolinhas aqui no braço, que o pessoal fala que é idiopática, né? Aquelas bolinhas que nada melhora, bolinha aqui no braço, bolinha na perna, tá? Então, são sintomas comuns por causa da deficiência de biotina e outros nutrientes. Pergunte. Dor no canal vaginal também está relacionada? A Cristiane está perguntando. Olha, eu acho que nesse caso precisa fazer uma avaliação mais ampla. E aí é muito importante o acompanhamento de um médico, tá? Porque precisa ver todas as possibilidades. Então, essa pode ser uma possibilidade? Pode, porque pode ter, por causa de um aumento de fungo, processo inflamatório local. Mas não é uma condição isolada, é uma coisa que pode ser. Então, quando existe isso, precisa fazer uma avaliação médica, uma avaliação clínica, para ver se não tem nenhum processo lesional, para ver se não é nenhum problema hormonal, né? Então, tem que ter uma avaliação mais ampla nesses sintomas, tá? Obrigada. Imagina. E aí, o que acontece ainda? E esse é um dos sintomas que ninguém liga ao fungo. Ninguém. O fungo, ele pode fermentar açúcar, como arabinose, como carboidrato simples, e nessa fermentação produzir tanto ácido tartárico como acetaldeído. Acetaldeído é a mesma substância produzida no metabolismo do álcool. Quando fala que o álcool é hipoglicemiante e neurotóxico, é por causa da ação do acetaldeído. Mas o fungo, quando fermenta açúcar, ele pode produzir o mesmo acetaldeído. Então, tem paciente que fala assim para você, doutora, quando eu como doce à noite, no dia seguinte parece que eu fiquei de ressaca. Tá? Na verdade, a substância é a mesma. Acetaldeído é a mesma substância produzida no metabolismo do álcool. E ela é hipoglicemiante, tá? E neurotóxica também. Assim como o ácido tartárico. O ácido tartárico, ele inibe o ácido málico. E o ácido málico, né, o malato, ele tanto é importante para a liberação de energia no ciclo de Krebs, como ele é fundamental para a neoglicogênese, que é a formação da glicose a partir do aminoácido, né? Principalmente num primeiro momento, para poder manter energia regular para o cérebro. Falo que a primeira coisa que o organismo se preocupa é em manter o cérebro vivo, o resto dá tempo de resolver, né? Então, um dos recursos que ele usa para isso é a neoglicogênese. Mas, para acontecer isso, precisa da ação inicial do malato. Então, quando o fungo produz ácido tartárico e inibe o ácido málico, pode diminuir energia tanto para o sistema nervoso central quanto para o músculo.
E a hipoglicemia, ela, dependendo do nível que existe esse processo, ela vai aumentar a produção de catecolaminas, e se isso não for suficiente para melhorar a energia para o cérebro, ela aumenta mais catecolaminas. Então, na inibição do ácido málico, é uma coisa frequente de acontecer, porque o sistema nervoso central vai aumentar a produção de catecolaminas para aumentar o cortisol, para ativar o glucagon, para fazer neoglicogênese. Só que quando vai fazer neoglicogênese, tem falta do malato. Então, o que o organismo faz? Opa, mais catecolamina. E dependendo do nível de liberação dessa catecolamina, quais os sintomas possíveis? É aquilo que a gente fala. Seria muito azar ter todos, né? Mas quais são os sintomas possíveis? Então, os sintomas possíveis podem ser taquicardia, e muitas vezes com sensação de falta de ar ou de pressão no peito ou dor. Mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de desmaio, para alguns desmaio mesmo, zumbido no ouvido, ouvido tampado, enjoo, e aquele enjoo que é mais comum no começo da manhã, fim da tarde, e um dos piores horários de hipoglicemia, durante o sono. Sinais e sintomas de hipoglicemia, sono agitado, pesadelo, suor noturno, certo? Enjoo é clássico, aquela pessoa que acorda enjoada, né? Prof, Então, fala, querida. nós temos várias perguntas aqui, só complementando aí a questão de hipoglicemia noturna, que eu tenho um pequeno aqui em casa com diabetes tipo 1. Todas as crianças que acordam várias vezes à noite, gente, fique esperto. E que sua a cama inteira, de travesseiro, pijama, isso tudo é hipoglicemia. Mãozinha e pé frio, né? Tudo. Mão e pé frio, transpira e, se duvidar, ainda acorda gritando. Não quer nem coberta perto, porque fica tudo molhado, não aguenta ficar coberto. É isso aí. Aqui Fala. de várias perguntas que nós temos aqui. Síndrome eosinofílica. Ah, não. Bolinhas no corpo são sintomas de deficiência de biotina? Olha, pode ser deficiência de biotina, do complexo B de uma maneira geral, de zinco, de vitamina A, de ômega 3, vários nutrientes, tá? É o que eu falei, não é só a biotina que vai entrar em deficiência. Normalmente é um processo que o processo ele leva a deficiência de várias vitaminas e minerais, porque ele gera uma síndrome de má absorção, tá? Síndrome fúngica pode induzir esofagite eosinofílica? Não. Eu acho que assim, a causa de um é causa do outro, vamos pensar assim, tá? Então, elas podem estar associadas nesse processo, mas normalmente é um processo que tem relação, muito comum de ter relação com o processo alérgico, tanto de alergia imediata, mas o mais comum é com a hipersensibilidade tardia, tá? Que aumenta aí aumenta a esofagite, aumenta o processo, porque isso é muito tratado como um processo autoimune, né? E que muitas vezes o pessoal faz tratamentos assim de ter acompanhamento Gastro, como é que fala? Em hospitais públicos, e que na maior parte das vezes, a hora que você trata uma hipersensibilidade alimentar, melhora a produção do ácido clorídrico, que é uma coisa fundamental na esofagite eosinofílica, na maior parte das vezes, uma baita deficiência da produção de ácido clorídrico. Aí faz adequação de ácido clorídrico, e principalmente para adequar o ácido clorídrico, eu vou precisar de zinco, de complexo B, né? Não só com esses estímulos. E que você tira do quadro de hipersensibilidade tardia e melhora o processo digestivo e nutricional, em geral, vai diminuindo até sumir essa quantidade alta de eosinófilo, tá? Então, é um processo que não tem uma causa única, é multifatorial. Mas é importante trabalhar o conjunto que a gente consegue. Isso eu estou falando da parte nutricional, não estou falando da parte clínica, tá? O que a gente tem que prestar atenção na parte nutricional, tá? Fala. Consumo de maçã piora quem está nesse quadro de fungos? A maçã, ela é riquíssima em arabinose. E a arabinose, ela é facilmente fermentada por fungo e produz ácido tartárico. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm aumento de fungo no intestino vai ter problema com a maçã. Mas você quer ver uma maneira facinho da gente identificar? É quando eu estou falando para o paciente, eu quero que você coma 5 a 6 frutas ao dia.
uma a cada 2h30, 3 horas. Mas, doutora, quando eu como maçã no intervalo, passa 20 minutos, me dá um rombo no estômago. Eu fico com uma fome absurda. Eu falo assim, com a fruta não, né? Com a maçã. Não, é com a maçã. Porque aí a maçã é rica em arabinose, aumenta a fermentação da arabinose, forma ácido tartárico e hipoglicemia. Então, é uma coisa comum de acontecer, mas não é regra. Então, quando a pessoa come maçã numa boa e não sente nada disso, eu não vou pedir para ela tirar, porque a natureza é sábia e a maçã já vem com ácido málico. Porque a fermentação da arabinose, ela vai inibir o ácido málico, mas a maçã já vem com ácido málico. Então, muitas pessoas, elas têm esse processo que é totalmente controlado. Então, elas não vão ter problema com a maçã. Então, você fala, você vai tirar a maçã de todo mundo? Claro que não. Fruta é o maior alimento de boas bactérias, né? Então, de uma maneira geral, não, só para quem é. A única fruta que a gente, nesse caso, a gente normalmente pede para tirar e por um bom tempo, mínimo 6 meses, é o grupo da laranja. Laranja, limão, mexerica, polcã e laranja-lima é outro alimento que o fungo te dá um beijinho na testa. Eles amam de paixão o grupo da laranja, tá? Então, de fruta, é o único grupo que normalmente eu vou pedir para evitar. Qualquer outra fruta vai depender da individualidade do paciente, tá? Fala, Fê. Sabe que eu estou vendo bastante? O tal do suco da uva, que está em todo lugar dessas crianças. Então, assim, suco da uva eu estou segurando também. Outra coisa, suco, o que eu falei assim, fruta, de uma maneira geral, não. Agora, suco de uva concentrado e suco da maçã concentrado, Fernanda, você tem toda a razão. São altamente fermentáveis por fungo, tá? Então, aí tem que tomar cuidado. Por isso que a gente sempre dá prioridade para comer a fruta, ao invés de tomar o suco, né? Vamos priorizar. Aqui tem mais. Paciente de 11 anos, com bolinhas nos braços, tem dermatite atópica, ganhou muito peso e mesmo com acompanhamento não está perdendo peso. O intestino funciona diariamente. Pode ser também? O fato do intestino estar preso ou solto não é um marcador, não é isso que dá o sintoma para a gente. Agora, quando você fala dermatite, né? Quando você fala resistência à insulina, porque o que é não perder peso? É resistência à insulina. Resistência à insulina é consequência de processo inflamatório, é consequência de desbiose, com aumento de LPS, certo? Então, indiscutível que o processo tá uma bela de uma desbiose intestinal, só que se você começa a ver muito bolinha no braço, você vai desconfiar dessa prevalência de fungo. Né? É uma coisa que é comum acontecer. A desbiose não dá para ter dúvida. Se não tivesse desbiose intestinal, não ia ter resistência à insulina, não ia ter dermatite, tá? Então, isso eu falo que os sintomas sistêmicos falam mais do que o sintoma local. Porque a pessoa pode ter uma bela desbiose intestinal, mas ela não ter como órgão de choque o intestino. Principalmente, né, homem é mais comum isso ainda. Você vê que está tudo alterado, tudo desequilibrado, e você pergunta para ele, e o intestino? Funciona diariamente com sensação de esvaziamento completo, né? Então, aonde eu vou me preocupar com essa desbiose, e principalmente se é uma desbiose com prevalência fúngica? Pelo conjunto dos sintomas que tem, tá? E neste caso, não tenha dúvida. Além de ter uma belíssima desbiose, ainda pode ter uma prevalência fúngica. Precisa ver um pouco os outros sintomas, tá? De todos esses que a gente estava falando e mais alguns que a gente ainda vai falar. Mas por isso que a gente nunca avalia por um sintoma, a gente avalia pelo conjunto dos sintomas. Mas só de você falar de dermatite e resistência à insulina, aí não dá nem para ter dúvida, tá? Criança autista com desbiose, com prevalência fúngica, pode apresentar alergia respiratória? Com certeza. Pensa que as mucosas se comunicam, tá? Então, a alteração da microbiota intestinal vai ter total interferência em qualquer processo inflamatório. Pode ser a rinite, a sinusite, a bronquite, a dermatite, a gastrite, a tiroidite, basta ser processo inflamatório. Então, com toda certeza, intestino e pulmão estão ligados, tá? Então, o fato de ser prevalência fúngica ou não, aí vai depender dos outros sintomas, mas desbiose sem piscar, tá? A pílula anticoncepcional contribui para o desenvolvimento da síndrome fúngica?
Como diferenciar sifo de cibo através de sintomas? Ah, muito difícil. O que acontece é que os sintomas são extremamente parecidos, tá? E o que acontece é que, como que a gente faz essa diferenciação? Para mim, é mais difícil que haja uma diferenciação, porque a causa de um é causa do outro. Então, é extremamente comum quando você vê um, o outro existir também. Mas, muitas vezes, esse aumento de fungo, ele pode se manifestar em diversos outros sintomas. Então, e muitos desses sintomas todos que a gente falou, tá? Hipoglicemia, alterações dermatológicas, enjoo matinal, que é aquela criança que acorda enjoada, não quer comer, tá? Se você dá comida para ela de manhã, ela começa a fazer como se fosse vomitar, tá? Então, normalmente, esse processo ele pode ser hipoglicemia. Hipoglicemia pode estar relacionada a fungo. Então, a gente tem vermelhidão, escamação na região da virilha. Você sabe aonde eu mais estudei sobre fungo? Em autismo, tá? Foi onde eu mais estudei sobre fungo. Foi quando eu fui pesquisar doenças, causas biológicas de distúrbios neurocomportamentais, aonde eu mais encontrei estudos sobre fungo. Tá? Até me chamou a atenção e, por isso, duas coisas me chamaram a atenção para mim estudar fungo. Doença autoimune, sempre relacionada com o aumento de fungo no intestino, e doenças, transtornos do neurodesenvolvimento, altamente relacionados com desbiose com prevalência fúngica. Então, esses são os dois quadros que a gente mais observa isso. Então, você pega uma criança autista, na maior parte das vezes é desbiose com prevalência fúngica. E é muito difícil você tentar fazer essa diferenciação entre cibo e sifo, tá? O que a gente sabe existe uma perda da microbiota saudável sempre, tá? E ela vai ou não poder ser associada com o aumento de fungo, mas o fato de a própria perda da microbiota saudável é que pode favorecer o aumento do fungo, certo? Certo. Prof, nós temos 12 mensagens ainda. A senhora prefere continuar ou já ir respondendo? Eu acho que assim, eu quis só dar uma ideia geral do processo, até porque que se fala um pouco, que a gente estava comentando no começo, né, Lu? Por que se fala um pouco de síndrome? Porque é uma condição que, a partir do momento que você desequilibra isso, e se isso for associado associado à deficiência nutricional, isso pode dar sintoma local, sistêmico, físico, mental, emocional, tá? Levar a processo autoimune. Então, por isso que, na verdade, a gente fala que você não vai ver um sintoma isolado. Por isso que a gente entra com o termo de síndrome, porque é muito comum de ter vários sintomas associados. Manda ver, Fê. A pílula anticoncepcional traz... Tá, olha só. Sim, anticoncepcional favorece desenvolvimento de fungo. Anticoncepcional, vamos falar assim, não só a pílula anticoncepcional, essas alterações hormonais. É muito comum mulheres que costumam ter candidíase de repetição, falar para você que piora na TPM, né? Piora na TPM, doutor. Quando chega na TPM, aumenta a necessidade de comer doce, aumenta coceira, corrimento, né? E fora todo o processo, irritabilidade, alteração de humor, etc. E existe, pelas alterações hormonais que são características, né, dessa fase, existe um aumento na disponibilidade do glicogênio. Então, isso quem colocou para mim foi a outra autora do livro, do Síndrome Fúngica, que é a doutora Elizabeth Ayubi, que é uma ginecologista, né? Então, ela que escreveu essa parte no livro, a relação de anticoncepcional e da parte de tensão pré-menstrual e desregulações hormonais e tal, com o favorecimento da proliferação fúngica, né? Então, ela é categórica nisso. Sim, é mais um fator que pode predispor. Está pedindo para falar de novo dos sintomas sobre a hipoglicemia, ouvido tampado, enjoo. É isso aí. Esses sintomas são clássicos da hipoglicemia e é muito comum que eles venham ou associados, né? Assim, associados eles vêm. O que não vem é todos, tá? Mas associados eles vêm. Alguns sintomas de hipoglicemia que eu não tinha falado, quando aumenta a produção de catecolaminas, pode levar a uma vasoconstrição no sistema nervoso central e ela vai ser seguida de uma vasodilatação.
Por isso que a hipoglicemia está na base de enxaquecas, dores de cabeça. Um sintoma comum de hipoglicemia, você vê que muitas vezes quando alguém está irritado, mal-humorado, é comum ter alguém do lado e falar, teu mal é fome, né? Então, hipoglicemia é comum de levar irritabilidade, mau humor, pavio curto, tá? Você está falando em falta de energia para o sistema nervoso central. Muitas vezes a pessoa relata embotamento, cansaço mental, sonolência, tá? Então, por isso que hipoglicemia é um sintoma, é uma causa, na verdade, comum de qualquer distúrbio neurocomportamental, tá? Inclusive, está relacionada com aumento de convulsão, epilepsia, né? Você nunca vai ter em nenhum desses quadros que eu falei, não existe uma causa isolada. É sempre multifatorial. E quando você pensa em sistema nervoso central, uma das primeiras que eu vou pesquisar é a hipoglicemia. Sempre. Agora, a hipoglicemia ela pode ser causada por inúmeros fatores. Pode ser por erros de comportamento alimentar, fica horas sem comer, ainda quando come um negocinho que dá pique e cai energia, ainda pode causar uma hipoglicemia reativa. Quer ver uma coisa que causa comumente uma hipoglicemia reativa? Você está lá 4 horas sem comer, vai lá e toma um cafezinho. Tá? A cafeína, ela inibe uma enzima que controla a neoglicogênese. Então, em vez da glicemia ir e parar no tempo certo, ela dá pico. Quando dá pico de glicemia, pico de glicose, dá pico de insulina, hipoglicemia reativa. Tá? Então, a cafeína está ligada a tontura, né? Labirintite, em função dessa hipoglicemia reativa. Tá? Então, a gente pode ter causas alimentares. A gente pode ter desbiose com prevalência fúngica. A gente pode ter desequilíbrios no metabolismo da insulina e da glicose. A própria hipersensibilidade tardia pode ser uma causa, né, de desencadeante de hipoglicemia. Enfim, com certeza, vários desses sintomas, falou em distúrbio neurocomportamental, eu vou pesquisar hipoglicemia. Mas o que eu vou pesquisar? As causas relacionadas à hipoglicemia. E uma delas pode ser desbiose com prevalência fúngica, tá? Por conta da conexão intestino-cérebro, a síndrome fúngica costuma manifestar algum sintoma neurológico ou comportamental? Todos. Todos. Tudo que a gente falou até agora. Por quê? Porque se você está falando que está com uma desbiose com prevalência fúngica, também tem aumento de LPS. Então, tanto o fungo, e a gente lembra do eixo microbiota intestino-cérebro. Então, tanto a ação de substâncias hipoglicemiantes causada por fungos, como o aumento do LPS, podem levar ao aumento de processo, tanto a hipoglicemia, como aumento de processo inflamatório no sistema nervoso central. E LPS é um dos maiores desencadeantes de processo inflamatório. E substâncias pró-inflamatórias no sistema nervoso central, elas vão desviar o triptofano para a via da quinorenina em maior quantidade do que já é o normal e vai levar para a formação do ácido quinolínico. A via da quinorenina tem vários metabólitos, tem várias, né, substâncias que são produzidas nessa via. E uma delas é o ácido quinolínico. Só que o ácido quinolínico, ele é pró-inflamatório e ele ativa o receptor NMDA dos neurônios e leva a excitação neuronal. Então, quando leva a uma ativação do glutamato e a uma excitação neuronal, pode dar desde dor de cabeça, enxaqueca, até agitação mental, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto, etc. Mas, normalmente, quando acontece esse processo inflamatório, ele também leva à inibição do GABA e da serotonina, né? Porque desviou a formação da serotonina. E o GABA é o neurotransmissor que evita agitação mental, melhora foco, dimensiona problema, administra estresse, certo? E a serotonina evita ansiedade, evita depressão, evita compulsividade, dá saciedade, é precursor do hormônio do sono. Então, outra coisa que acontece é que quando você tem uma desbiose, dependendo do processo que levou essa desbiose, por exemplo, uma série de antibióticos, né, de infecções de repetição com uma série de antibióticos, isso pode levar para o aumento de uma bactéria chamada Clostridium difficile.
E o nome dela já fala por si só, né? É difícil mesmo de combater, tá? É uma bandida. E aí o pessoal ainda fala que é a diarreia do antibiótico, né? Normalmente, quem causa isso é Clostridium. E Clostridium produz várias substâncias no intestino, uma conhecida como pecresol, a outra como HP-HPA. Essas substâncias no cérebro, elas podem inibir a passagem de dopamina para noradrenalina, tá? E a partir daí, isso leva a uma série de processos no organismo, além de levar ou poder levar aos sintomas do excesso da dopamina, como mania, toque, e os sintomas da carência da noradrenalina, como foco, atenção, né? E até a parte emocional também. Então, com certeza, a hora que você pensa no intestino, e olha só, se tem desbiose intestinal, tem má absorção de nutriente. Se tiver má absorção de zinco, magnésio, B2, B6, ácido fólico, não vai ter base para formar neurotransmissor e nem a bainha de mielina. Então, além de tudo isso, ainda compromete uma formação e ação adequada do sistema nervoso central. Tá? Prof, cásios nas amígdalas e língua sabugosa podem ter relação com a síndrome fúngica? O cásio, ele tem muita relação com... pensa numa hipersensibilidade alimentar é comum, mas ele tem muita ligação com várias substâncias que podem se formar, né? Como proteínas mal digeridas, como a própria saburra, escamação, e que pode formar e se... muitas vezes, dependendo da conformação que existe, né, nessa região da amígdala, ela pode se instalar e, a partir daí, ela é fonte para cultivo de más bactérias, de fungos. Até que o caso, o paciente, quando ele relata para você, fala, doutor, eu formo umas bolinhas aqui que tem um cheiro insuportável, né? Então, normalmente está ligado a todo esse contexto. Má produção de ácido clorídrico, digestão parada, uma série de fatores que se associam, mas não propriamente a fungo. Tá? Não é uma ação relacionada diretamente com síndrome fúngica. Você falou outra coisa. Psoríase vem da síndrome fúngica? Autoimune, coração. Doença autoimune, você fala assim, glúten e desbiose com prevalência fúngica. Tá? Então, com certeza, 2 fatores que estão sempre associados com doença autoimune, glúten e desbiose com prevalência fúngica. Sim, qualquer doença autoimune. Tá? Prof, estão pedindo para repetir as frutas que você falou, que não pode ser usados aqui na hora do... Cítricas. Laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima. Cítricas. Não tem nada a ver com acidez, tá? Então, abacaxi é ácido e não é cítrico. Laranja-lima não é ácida e é cítrica. Então, são os cítricos que a gente tem que tomar cuidado. E evitar, de preferência, evitar suco. Dá preferência sempre para comer fruta. Em especial, suco feito com cítricos e suco concentrado de uva e maçã. Porque é onde você tem a maior fermentação. Por que a gente tem vinho? Né? Então, e também fermentação, muita fermentação de coisa com maçã, porque eles são altamente fermentáveis. E aí você não tem a fibra, você não tem os fatores que protegem, né? Então, pode induzir a uma maior fermentação de fungo. Paciente com furúnculo recorrente, eosinófilos maior que 3, pode ser também devido à síndrome fúngica? Quando você pensa furúnculo, herpes, verruga, você pensa assim, queda de sistema imunológico, tá? Normalmente são fatores que estão debilitando o sistema imunológico, e aí inúmeros fatores podem estar. A desbiose com prevalência fúngica é óbvio que pode ser uma delas, mas não é uma causa isolada relacionada a fungo, não é, tá? É normalmente uma queda de sistema imunológico. Você falou furúnculo, falou mais alguma coisa? Era furúnculo. Não, se era para eosinófilo em 3. Ah, tá. Eosinófilo, o normal é até 4, dependendo do exame, até 5, mas o ideal é até 2. Quando você pega eosinófilo em 3, você pode pensar em alergia, tá? Porque eosinófilo 3 ainda não é tão comum que seja parasita. Normalmente, parasita e eosinófilo está em quantidade muito maior. Então, o eosinófilo acima de 2 está mais ligado à hipersensibilidade alimentar.
tá? Ou qualquer outro tipo de alergia, não é só alergia alimentar. Tá? O eosinófilo, ele tem predileção por tecidos onde está correndo o processo alérgico, tá? Então, ele tanto ajuda a combater, como ele ajuda a parar a reação. Então, é comum aumentar a eosinófilo quando está tendo processos recorrentes de processo alérgico. Criança de 12 anos, magro, com dermatite atópica desde os 2 meses de idade, resistência insulínica, insônia quando consome café à tarde, pode ser fungo também? Nem todos eles têm uma relação direta, né? O café à tarde é que a cafeína inibe o GABA. O GABA, quando inibe o GABA, ela ativa o glutamato. E aí a pessoa fala, né? Da mesma maneira que tem gente que fala, eu não posso tomar café à tarde, que senão eu não durmo à noite, você tem aquele que fala que não pode deixar de tomar o café, senão não acorda. Tá? Então, a ação é a mesma. Como ele inibe o GABA, ele ativa o glutamato. Então, para quem tem esse processo mais sensível, já tem alguns fatores que estão favorecendo essa inibição do GABA e ativação do glutamato, tomar a cafeína à tarde pode não deixar dormir. E aí tem o outro que fala, imagina, eu tomo café, deito e durmo. Tá? Então, é um processo todo... Eu sou uma. Então, assim, o que acontece? É um processo individual, não é generalizado. Agora, amor, dermatite desde os 2 meses é só rezando, tá? Porque é um processo que, em primeiro lugar, já vem desde a barriga da mãe, tá? Então, já predispôs a criança a esse processo. E dermatite é uma das coisas que, a hora que a gente vai na causa e muda o processo, não tem 15 dias que isso aí vai para o lugar. Então, a hora que eu vejo um negócio desse, eu não acredito ouvir falar que uma criança fica de 2 meses a 12 anos com uma dermatite. É inacreditável, tá? Então, a dermatite, ela é causada principalmente por hipersensibilidade alimentar. Campeoníssimo causador, proteína de leite de vaca, glúten, soja, amendoim, oleaginosas, cítricos. Grupo da laranja é um grande desencadeante de dermatite, tá? E se tiver problema na pele, no pulmão, você pode pensar também em milho e clara de ovo. Se não, são esses que eu falei. E, claro, açúcar, aditivo químico. Então, esses alimentos são os mais comuns de causar problema. Mas, com certeza, desde que nasceu, não formou a microbiota nativa, saudável, que determina o sistema imunológico. Então, indiscutivelmente, vai ter uma desbiose. Essa desbiose vai ou não ser com prevalência fúngica, não é uma condição. Pela própria desbiose existe o processo, porque aí você não consegue ter uma tolerância imunológica adequada. Então, pela própria desbiose e deficiência nutricional. Deficiência de nutriente com ação natural antihistamínica, anti-inflamatória, detoxificante, que mantenha uma parede intestinal íntegra, que mantenha uma produção adequada de ácido clorídrico. Se é alguém que a pessoa conhece, pergunta para mim se é do tipo sanguíneo A. Tá? Então, dá um alô se a pessoa sabe ou não isso. Mas são normalmente condições que vêm desde sempre, da criança não produzir direito um ácido clorídrico. Então, não consegue ionizar para absorver adequado vitamina e mineral, não consegue manter a microbiota saudável, porque não consegue controlar fungos e más bactérias, que o ácido clorídrico faz isso, e muito menos digerir proteína adequadamente. Então, são condições que já vão levando. Aí a criança começa a ter dermatite, em vez de falar assim, se a mãe estiver amamentando, mãe, o que você está comendo? Vamos equilibrar a alimentação da mãe. E se a criança está com leite, qual leite essa criança está consumindo? Tá? Vamos trocar esse negócio. Que com certeza o problema vem por aí. Criança, bebezinho, então, as variáveis são isso aqui, ó. Não é isso, Fernando? Ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso. Acabou. Só entra na boca dele leite, né? Só entra leite ou água? Então, não tem por onde, né? Tem pouquíssimas variáveis. Então, a gente breca isso, as causas no começo do negócio, né? Não pode deixar o processo evoluir. Agora, imagina, a mesma condição inflamatória que faz essa criança ter dermatite, ela faz ter uma inflamação do organismo como um todo. Então, essas substâncias pró-inflamatórias podem ocupar o receptor de insulina, causar uma resistência à insulina,
e levar a um aumento de peso, e levar a uma alteração de colesterol, e levar a uma alteração hormonal que pode ainda dar pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, oleosidade em peito e costas? Pode. Já que existe uma condição inflamatória, ela pode levar para qualquer quadro, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que tem é que fazer tudo isso que nós estamos falando. Vamos aprender a avaliar sinais e sintomas, pesquisar a causa desses sinais e sintomas e mudar a causa e não ficar controlando o sintoma. E a suplementação nutricional, ela é necessária, em primeiro lugar, para mudar a causa dos problemas e não para controlar o sintoma do problema. Eu não estou usando a suplementação como mais uma droga para controlar o problema e deixar ele ficar evoluindo. Eu preciso usar da alimentação e da suplementação para mudar causa subjacente, né? É aí que a gente consegue, de verdade, reverter o processo. Tá? Eu vou trazer alguns casos na aula, no curso, eu vou trazer alguns casos de dermatite. Tá? Porque... eu acho que você tinha que consultar o Enzo já para trazer o Enzo na aula. Eu já estou pensando nisso. Prof, eu achei essa pergunta bem bacana também. O uso de alimentos e bebidas probióticas ou o uso do probiótico pode piorar uma síndrome fúngica? De alimentos probióticos. Tá falando de iogurte? Kefir, tipo Yakult, provavelmente, né? Kefir de leite? É causa. É causa. Porque aí não adianta nada. A fermentação não vai digerir a proteína, vai concentrar. Então, você vai ter a proteína, em algumas dessas bebidas o açúcar, tá? E em algumas delas o aditivo químico, tá? E esses alimentos fermentados que a gente faz em casa, a fermentação, ela pode te levar para qualquer lado. Ela pode fazer crescer coisas boas, mas ela também pode fazer crescer coisas não tão boas. E o domínio tem que ser muito alto, você tem que ter muito... o processo de higienização e de controle tem que ser muito alto. Senão, sim, pode também crescer coisas que não são tão adequadas aí, tá? Então, depende de qual tipo... quando eu tenho que tratar alguém, quando existe um problema, eu prefiro o probiótico, tá? E equilibrar a alimentação para que esse probiótico consiga fazer as bactérias nativas se reproduzirem. A partir do momento que está controlado, que está equilibrado, aí eu posso ter um alimento probiótico com todos os cuidados necessários para manter o equilíbrio. Mas não é tão comum que ele tire do quadro. Ele pode não piorar, mas ele pode não tirar do quadro. E em algumas situações, ele pode piorar. Tá? Professora, vai ficar com a gente até a meia-noite? Bora! Porque faltam 3 minutinhos para as 8. Aí, deixa eu te falar. Se aí acontecer isso, a gente não vai ter o... Como é que fala? Depois não vai ter o que conversar no curso. Ô, louco! Claro que vai, sempre tem. Já são praticamente 8 horas, nós ainda temos em torno de 40 perguntas. Eu nem baixei guarda essas perguntas para o curso, que aí nós vamos ter 50 horas. Tá? Eu nem baixei as perguntas aqui ainda, então já vou copiar e colar, já vou deixar elas guardadinhas para serem respondidas no curso, que já vai acontecer. Graças a Deus. Pois é, né, gente? Eu fico assustada como o tempo passa depressa, pelo amor de Deus. Né? Vai lá, Lu. Alguém perguntou aí, o pool de MAMP seria o ideal na dermatite atópica? Depende de cada quadro. Tem gente que você dá o probiótico, pensa assim, o probiótico tem 2 dias de vida. Então, você dá o probiótico, ele vai ter essa atuação, mas ele morre. E o padrão molecular dele vai ter essa ação que a gente precisa dos MAMPs, certo? Mas, se a pessoa não aceita probiótico, ou se está, de repente, num quadro inflamatório muito agudo, usar os biomamps pode ser um recurso inicial para conseguir gerar um processo maior anti-inflamatório de recuperação da parede do intestino, para depois a gente conseguir entrar com o probiótico, tá? Então, sempre depende de cada caso, mas é uma opção quando for necessário. Beijo, Soraya.
Bom, pessoal, então acho que nós vamos finalizar, liberar a professora Denise. A gente vai entrar, na verdade, copiar todas as perguntas e no curso a gente vai retomar, né? Vai refazer todas essas perguntas para... Já estão guardadas, Lu, já estão no arquivo aqui guardado, já. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio, então. Professora Denise, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço e espero, né, todo mundo lá no curso para a gente ter aí, vamos ter mais tempo, né, para poder discutir tudo isso, tá bom? Isso, tá certo. Então, olha, muito beijo obrigada. Para todos. Super beijo. obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então vamos lá. Na verdade, bom, vocês viram, né, o quanto, um pouquinho, né, de tanto conteúdo que a professora Denise coloca. O curso, então, vou colocar um pouquinho, né, sobre os detalhes do curso. Na verdade, ele inicia sábado, às 9 horas, e termina às 17h30. Nós teremos 2 intervalos. Um intervalo às 10h30, de 15 minutinhos, e depois um outro intervalo às 16 horas, também de 15 minutos. Aí teremos um intervalo de almoço, 12h30 às 14 horas. Então, isso seria no sábado e no domingo. As aulas ficarão gravadas por 7 dias, né? Até a semana passada a gente colocou em relação, né? Se seria possível, de repente, fazer em plataforma Hotmart, a gente checou, mas por enquanto não será possível. E a sugestão que nós demos na aula passada vai ficar por 15 dias. Isso, então, pois é. Eu chequei com ela e o que acontece, né? Eles foi até hoje a gente fez uma segunda reunião e eles colocaram assim, como na verdade a parte administrativa deles, né? Até o Paulo, que é o marido da professora Denise, colocou que eles não têm a estrutura, né? Toda essa estrutura para que deixe um acesso maior, tá? Então, o que ficou colocado são esses 7 dias. Mas assim, pessoal, nada impede, se de repente vocês quiserem colocar, né, um gravador ao lado, eu acho que isso é possível, né? Cada um, a gente não consegue assegurar, né, um período maior, até porque o que é a preocupação da professora Denise? Ela gostaria que vocês, durante esses 7 dias ou no final de semana, fizesse uma imersão mesmo, até para os próximos meses, ter essa interação. Ela quer tentar moldar o curso, ela vai trazer todo o conteúdo estruturado, mas ela quer moldar o curso de acordo com a clínica de vocês, né? Então, é isso que ela gostaria de fazer, um curso bem dinâmico, bem diferente do que a gente já está acostumado, né? E aí, como estruturou esses 7 dias, eles mantiveram. Até como ela está escrevendo esse livro, né? Ela está escrevendo o livro, tem as aulas na pós, ficou estruturado dessa forma. Lu, por favor, fala para mim de novo os horários dos intervalos da aula, os horários certinhos da aula. Ó, os horários, então, inicia às 9 horas no sábado, aí termina às 17h30, tá? Daí nós teremos 2 intervalos. Intervalo no período da manhã, das 10h30 às 10h45. O intervalo no período da tarde, que seria das 16 às 16h15. Então, são intervalos de 15 minutos. E aí, o intervalo do almoço, que é o meio-dia e 30 até as 14 horas. Lu, eu ainda volto ainda à questão do tempo que vai ficar disponível essas aulas, certo? Certo. Eu acho uma professora Denise uma pessoa tão flexível, tão aberta ao diálogo, tá? Eu acho assim, porque quem é que não trabalha aqui? Desse grupo todinho, quem é que não trabalha? A gente praticamente chega em casa à noite, né? Fim de semana vai dormir, ou seja, vamos estudar, continuar estudando, tá certo?
Aí só temos o quê? 7 dias, porque muitos materiais você tem que assistir mais de uma vez, mas Júlio, coloca um gravador, mas é diferente. Um visual MP4 é diferente do MP3 ali falando, certo? O que fica é o visual. Então, existem várias formas de aprendizagem. É a leitura, o ouvir e o visual. A maioria de nós somos visuais. A gente aprende mais pelo visual. Visual, visual. Então, falou lá, escreveu, é um processo de aprendizagem. Tá certo? Então, eu sinto um pouco de angústia porque, né? Eu esperava que, não só eu, porque o grupo, acredito o grupo também, que tivesse esse retorno, pelo menos foi sugerido um mês. Depois ficou, vou tentar, se eu consigo 15 dias, tá certo? E você vem dizer agora que não é possível. Eu acho assim um pouco angustiante para a gente pelo tempo. Se nós for só alunos, certo? Eu não trabalho, eu só vou estudar. Alunos profissionais ali, tudo bem. A gente tinha a semana todinha, era suficiente. Mas quem é que é só aluno aqui? Você vai contar. Essa é a minha opinião, que eu acho, entendeu? Não, Júlio, eu entendo, sim, claro, né? Eu até levei toda essa colocação. E assim, o que eu senti, né? Como é o primeiro, na verdade, esse projeto é um projeto que eu acho que até eles estão, assim, acreditando muito que o foco maior é nessa interação. Essa parte da gravação, eu até foi onde várias pessoas que me procuraram para fazer a inscrição tiveram essa colocação também, né? Que como os cursos online, né? Quase todos são colocados de uma forma que tenha esse tempo, né? Até por conta da nossa nova rotina, né? E aí eu coloquei dessa maneira e é o Paulo, que é o marido da Denise, que vê toda essa parte, né? Essa parte toda burocrática. Ele colocou assim para mim, olha, Lucilene, a questão das plataformas, né? Para a gente garantir que isso fique um período maior, a gente não teria agora, né? Um tempo curto, até para a gente conseguir ter todo esse aprendizado dessa plataforma enfim, a plataforma vai ser na plataforma Zoom, né, que é o que a gente testou bastante aula até para ver se estava tudo conforme. E o que ficou, assim, eu sinto que, de repente, a gente pode até, conforme for, né, o andamento do curso, eu vou fazer mais tentativas, assim, porque eu concordo com você, eu acho que realmente, né, se tivesse um período maior, ou uns 15 dias a mais, eu acho até que vocês possam também me ajudar ali em estar fazendo esse pedido. Eu acho que Com certeza. eu agradeço, né? É que assim, a gente tem, né, a gente tem todo esse olhar, né? A gente está tentando estruturar da melhor maneira possível até para ela também, né? E como é uma coisa nova e ela tem essa agenda. Cuidado, né? Também, né? O cuidado que ela tem todo, né? Ela quer, assim, mas entendeu? Mas eu posso garantir, assim, que isso não tenho dúvidas que vai ser um curso que vocês vão utilizar muito, sabe? Isso é fato. Obrigado. Vamos ao sorteio, então? Pois é, agora vamos ao sorteio, né? Vamos lá, Bruno? Vamos lá. Você conduz pessoal, agora? Seguinte, então. Conforme foi das outras vezes, né? O sorteio, eu selecionei já fiz o sorteio ali de 3 números. Temos aqui 3 pessoas. Vou falar o primeiro. Se ela não estiver online, eu vou para o segundo. Do segundo, vou para o terceiro, se não estiver online. Se o terceiro não estiver online, o primeiro sorteado vai ser vencedor, beleza? Então vamos lá. O Júlio tá dando risada lá. Vamos lá, então. O primeiro sorteado
sorteada foi a Paula Carolina Parma. Ela está online, ela está ao vivo aí. Paula Carolina Parma. Vamos lá, se pronuncia. Vamos ver. Vamos ver o chat. Dá uma olhadinha no chat lá, fazendo um favor. Até agora nada. Até agora nada. Vamos lá, vamos de novo então, hein? Vai lá. Paula Carolina Parma. Nada ainda? Não. O Fer, continua. Passamos Vamos para a pro próxima. segundo, então? Passa para a Então, próxima. Então, o segundo sorteado aqui foi a Daliana Ferreira dos Santos. Daliana. Ah, aí achamos a Daliana ali, ó. Tá aqui, cadê o Pode chat? ligar o Onde som, tem? pode ligar o som para dar um oi. Ali, pode. Escutou muito. Aí, Daliana. Oi, nossa, que felicidade. Nossa, eu tô até emocionada. Ai, que maravilha, Eu né? vou morrer. Parabéns. Nossa, Nossa, muito obrigada. Amanhã nós Nossa, tô entraremos muito feliz. em contato. Tá certo? Muito obrigada. Tá joia. Isso aí. Tá Pessoal. joia. Tá certo. Ai, obrigada. Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. Nós nos vemos, né, nesse final de semana. Tá certo? Boa noite. Boa noite para vocês, pessoal. Até Tá mais. certo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.